Dezembro de 2002. Brasil. Um homem de 61 anos, com o nome mais famoso da música latina do século XX, assina um documento legal que havia evitado assinar por mais de 3 décadas. Não é um contrato discográfico, não é uma turnê milionária. É o reconhecimento oficial de um filho que já tem 35 anos, um filho que cresceu sem o seu sobrenome, sem a sua presença, sem o seu nome em nenhum papel. E o que vem depois dessa assinatura é tão perturbador, tão sombrio, tão difícil de explicar com lógica, que quando você lê pela primeira vez, acha que alguém inventou para um filme. Mas não. Está nos arquivos, está nos registros da mídia brasileira, está nas declarações públicas, está na dor de uma família inteira que teve que aprender a viver com o que aconteceu. 2 dias depois de Roberto Carlos reconhecer seu filho Rafael, a mãe desse menino, Maria Lucila Torres, morreu. E de câncer de mama, com 64 anos, sozinha, doente e recém-informada de que o homem que havia amado décadas atrás finalmente tinha dado o sobrenome ao seu filho. Isso não é fofoca, é poder, porque o que você está prestes a ouvir não é a história de um cantor famoso que teve um filho fora do casamento. Isso acontece. Sempre aconteceu. O que você está prestes a ouvir é a história de como uma indústria, um sistema, aí uma imagem construída com décadas de trabalho e milhões de fãs, pode pesar mais do que um ser humano, mais do que uma mulher doente, mais do que uma criança que cresceu se perguntando por que o seu pai era o ídolo de todo mundo menos dele. E o que ninguém te contou direito é o que aconteceu nesse espaço entre o silêncio e o reconhecimento. Essas 3 décadas onde algo se sabia, algo se murmurava, algo circulava nos corredores do Rio de Janeiro, ou nas redações dos jornais de São Paulo, nos camarins dos programas de televisão, onde Roberto Carlos continuava sorrindo para o mundo, enquanto do outro lado da cidade existia um homem com o seu sangue e sem o seu nome. Guarda esse detalhe porque ele volta mais adiante de um jeito que muda tudo o que você acha que entende dessa história. Tem algo na cronologia que não fecha. Pensa um segundo. 35 anos sem reconhecimento público. E então, de repente, em questão de dias, o documento está assinado. O que aconteceu antes? O que o moveu depois de tanto tempo? Foi vontade própria? Foi pressão legal? Foi que alguém informou que Maria Lucila Torres estava morrendo e o tempo estava acabando? Ou foi exatamente o contrário, e o reconhecimento chegou justamente quando ela já não tinha mais forças para lutar? Essas perguntas não têm resposta oficial. Roberto Carlos nunca as respondeu com detalhes. E esse silêncio, como você vai ver, não é inocente. Nunca é quando há esse nível de fama, esse nível de advogados, essa maquinaria midiática, protegendo uma imagem que vale centenas de milhões. Hoje você vai descobrir 4 coisas que a maioria não sabe sobre esse episódio. Primeiro, o romance entre Roberto Carlos e Maria Lucila Torres, e o que realmente circulou sobre por que ele não a reconheceu publicamente durante décadas. Segundo, o que se tem dito sobre as condições em que Rafael cresceu, ou era o impacto de não ter esse sobrenome, e o momento em que decidiu ir buscá-lo legalmente. Terceiro, o mecanismo sombrio de como funciona o sistema quando um ídolo quer proteger uma imagem e os nomes que rodearam essa história. E quarto, o que aconteceu nessas 48 horas entre o reconhecimento e a morte de Maria Lucila Torres, e por que essa sequência de eventos ainda não tem uma explicação satisfatória para ninguém que a conhece de perto. E se você está me conhecendo agora, seja bem-vindo. O que a gente faz aqui não é revisar capas de revista. O que a gente faz aqui é abrir dossiês, narrativos, documentados, com atribuição, sem fofoca de corredor, mas também sem filtros de relações públicas. Se isso te interessa, você já sabe onde está o botão de inscrição e o sininho, porque o que vem nos próximos minutos você vai querer ouvir desde o começo. Como pode um homem passar 35 anos ignorando publicamente um filho, enquanto o mundo o vê como símbolo do amor romântico? Como pode uma mulher passar a vida inteira esperando que o pai do seu filho diga em voz alta o que ela já sabia em privado? Como é possível que a assinatura desse documento tenha chegado justamente quando já não havia tempo para mais nada? E o que isso diz sobre a indústria que o protegeu durante todo esse tempo? Vamos começar do início. Mas antes de ir ao começo,
Preciso que você fique com uma imagem. A imagem de Roberto Carlos no palco. Você já conhece. As luzes, o piano, o terno, a voz inconfundível. O homem que vendeu mais de 120 milhões de discos, segundo estimativas que circularam em meios especializados por anos. O homem que foi declarado Patrimônio Cultural do Brasil. O homem cujo nome é sinônimo de uma era inteira da música latino-americana. Agora pega essa imagem e coloca ao lado de outra. Um homem de nome Rafael Torres, sem o sobrenome do pai, sem o reconhecimento do pai, vivendo no Brasil, sabendo quem é o seu pai, vendo o rosto dele em todo lugar, ouvindo a voz dele em todo lugar, e sem poder dizer isso legalmente. Esse contraste é o coração sombrio dessa história, e você não vai conseguir tirá-lo da cabeça. O ano é aproximadamente 1967. Roberto Carlos tem por volta de 25 anos. Já não é o adolescente que chegou de Cachoeiro de Itapemirim com um violão e um sonho. Já é alguém. A Jovem Guarda já existe. O movimento que ele liderou junto a Erasmo Carlos e Vanderleia já sacudiu o Brasil de um jeito que os historiadores da música comparam com o que o rock and roll fez nos Estados Unidos uma década antes. Já tem fãs, já tem contratos, já tem o sistema olhando para ele como um investimento. E nesse contexto, e segundo o que circulou na mídia brasileira e em reportagens publicadas ao longo dos anos, Roberto Carlos conhece Maria Lucila Torres. Ou talvez já a conhecesse. Os detalhes exatos do início desse romance não estão confirmados publicamente com precisão cirúrgica, mas o que sim foi reportado é que ele existiu, que foi real, que foi intenso o suficiente para deixar uma consequência que duraria pelo resto de suas vidas. Um filho. Rafael. O que ninguém discute é que Rafael nasceu. O que sim se discute, o que está em disputa há décadas na mídia brasileira e nos tribunais do Brasil, é porque o seu pai nunca o reconheceu publicamente por tanto tempo. E aqui começa o que mais incomoda nessa história, porque as versões são múltiplas e nenhuma tem um fechamento limpo. Uma versão que circulou aponta que Roberto Carlos simplesmente negou a paternidade por anos, que a imagem de solteiro romântico, de homem disponível para o amor de suas fãs, ose de símbolo musical sem os fardos da paternidade complicada, era um ativo valioso demais para sacrificar num reconhecimento que ninguém estava obrigando-o a fazer. Outra versão sugere que houve pressões legais por parte de Maria Lucila Torres durante anos, tentativas de que a situação fosse resolvida, que nunca chegaram a termo antes daquele momento final em 2002. Nenhuma dessas versões está completamente documentada com provas públicas, mas ambas circulam, e ambas têm testemunhos que as sustentam informalmente, e ambas apontam para o mesmo lugar. O sistema funcionou para proteger o famoso. Guarda isso, porque em um momento você vai ver como esse sistema tem um mecanismo muito específico e muito documentado em outras histórias similares. O que sim está nos registros é que Rafael cresceu com o sobrenome da mãe, Torres, não Braga, não Roberto Carlos, Torres, e cresceu no Brasil, onde o nome do seu pai estava em todo lugar, no rádio, na televisão, nos cartazes, nos discos que qualquer loja vendia. Imagina isso por um momento. Você tem 10 anos, tem 15 anos, tem 20 anos, e o homem que te deu metade do seu sangue é o homem mais famoso do seu país e não pode te reconhecer publicamente. Não sabe, segundo versões, o que isso faz com um ser humano. Não tem um documento legal que diga o que os dois já sabem em privado. Isso tem um nome em psicologia. E não é um nome gentil. É uma forma de invisibilidade. Há uma invisibilidade escolhida por alguém que tinha o poder de terminá-la com uma assinatura e não o fez por décadas. Tem um detalhe que circulou na mídia brasileira há anos e que pouquíssimas pessoas fora do Brasil conhecem. Foi dito que o caso de Rafael Torres chegou a instâncias legais em algum momento antes do reconhecimento final, que não foi um processo completamente voluntário e tranquilo, que houve um procedimento, que houve pressão, que a assinatura de dezembro de 2002 não caiu do céu como um ato de redenção espontânea de um homem que de repente decidiu fazer a coisa certa. Foi dito que houve um caminho legal que forçou ou acelerou essa decisão. Roberto Carlos não deu uma versão pública detalhada e satisfatória de por que esperou tanto.
Essa ausência de explicação é, em si mesma, um dado. Por que agora e não antes? O que mudou em 2002 que não existia em 1982 ou em 1992? Foi a saúde de Maria Lucila Torres? Foi a idade de Rafael, que já tinha 35 anos e não ia desaparecer? Foi algo legal? Ou foi algo que nunca vamos saber, porque os arquivos das negociações privadas de um homem com esse nível de poder não vêm a público com facilidade? Enquanto isso, Maria Lucila Torres estava doente havia anos. O câncer de mama não é uma doença que aparece e desaparece em semanas. É um processo longo, é um processo duro. É um processo que deixa tempo para pensar, para esperar, para desejar que certas coisas aconteçam antes que já não seja possível vê-las. Foi dito, embora não esteja confirmado com detalhes em fontes públicas verificáveis, que um dos últimos desejos de Maria Lucila foi ver o seu filho reconhecido com o sobrenome do pai, que passou anos doente com essa espera, que o tempo estava acabando e o reconhecimento não chegava. E então chegou. No último momento possível. Literalmente. Porque 2 dias depois desse reconhecimento, ela morreu. Isso não é uma metáfora. Isso é uma cronologia. E essa cronologia tem um peso moral que Roberto Carlos e todos ao seu redor têm que carregar, queiram ou não. E aqui é onde tudo se rompe. Porque a pergunta que mais incomoda não é se Roberto Carlos foi um bom ou mau pai. A pergunta que mais incomoda é se o sistema que construiu sua imagem durante décadas foi cúmplice de manter esse silêncio. Se houve pessoas, equipes, advogados, de managers, jornalistas, executivos de gravadoras, que sabiam e que participaram de uma estratégia de contenção da história. Se o jornalismo brasileiro teve a informação antes e escolheu não publicá-la. E se o reconhecimento de 2002 foi resultado de um cálculo, não de uma epifania. Para entender por que isso é possível, e não estamos falando de hipóteses de conspiração, mas de mecânica documentada da indústria do entretenimento, você precisa entender quem é Roberto Carlos dentro do sistema midiático brasileiro. Não como músico, como instituição. No Brasil, Roberto Carlos não é só um cantor. É um monopólio cultural. Seus direitos, sua imagem, sua marca pessoal foram por décadas um dos ativos mais protegidos do entretenimento latino-americano. A Rede Globo, o meio mais poderoso do Brasil e um dos mais influentes da América Latina, tem há muitos anos uma relação comercial com Roberto Carlos. Os seus especiais de fim de ano na Globo são eventos nacionais. Não são programas, são rituais, são instituições. Dezenas de milhões de pessoas os assistem todo ano. Esse nível de penetração cultural não se constrói sem um sistema de proteção muito sofisticado ao redor. Isso não é uma acusação. É a mecânica normal de como funciona a indústria quando há dinheiro suficiente e poder suficiente em jogo. Os jornalistas que cobriram Roberto Carlos por décadas sabem perfeitamente que há temas que não se tocavam. Não porque existisse uma lei, mas porque existiam consequências. Perder acesso, perder exclusivas, ficar de fora do círculo de informação. É o mesmo mecanismo que foi documentado em Hollywood com dezenas de estrelas. É o mesmo mecanismo que foi documentado na indústria musical anglo-saxônica. O Brasil não é diferente, é só mais silencioso a respeito. Jornalistas brasileiros que trabalharam em veículos de entretenimento apontaram em diferentes momentos, com diferentes níveis de detalhe, que o caso de Rafael Torres era algo que se sabia em certos círculos do jornalismo muito antes de virar público, que havia versões, que havia testemunhos, que a informação existia. O que não existia era o espaço midiático para publicá-la sem consequências. Isso significa que houve uma conspiração organizada? Não necessariamente. O que significa é que o poder funciona de maneira silenciosa, que você não precisa ligar para alguém e dizer, não publique isso, só precisa que o sistema seja suficientemente claro sobre o que acontece quando você não coopera. Guarda esse mecanismo, porque ele aparece de novo mais adiante nessa história de um jeito que você não espera. Voltemos a Roberto Carlos, ao homem, não à instituição. Porque para entender a profundidade do que aconteceu com Rafael e com Maria Lucila, você precisa entender de onde vem esse homem e o que o formou. Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941,
em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, Brasil. Uma cidade pequena, do interior, sem nada que a tornasse berço óbvio do que ia ser produzido ali. Sua família era de classe média baixa. Sua infância não foi fácil. Mas o que a marcou a ferro não foi a pobreza. Foi um acidente. Roberto Carlos tinha 7 anos quando caiu de um trem em movimento. O acidente lhe custou a perna direita, que foi amputada. Tinha 7 anos. Cresceu com uma prótese. Cresceu num Brasil onde ter uma deficiência física em meados do século XX não era algo que o sistema social estava preparado para lidar com dignidade. Cresceu aprendendo a se mover num mundo que não foi pensado para ele. E isso, segundo quem analisou sua psicologia pública ao longo dos anos, deixou marcas. Marcas na maneira como construiu sua imagem, marcas na necessidade de controle sobre sua narrativa, marcas na dificuldade de se mostrar vulnerável publicamente. Isso explica algo, não justifica nada, mas explica a arquitetura do silêncio que vem depois. Porque um homem que aprendeu desde os 7 anos que mostrar fraqueza tem consequências reais, físicas, irreversíveis, constrói uma armadura, e essa armadura não distingue entre o que deve proteger e o que está sufocando. Chegou ao Rio de Janeiro sendo adolescente, com um violão, com músicas, com a ambição que só tem os que vêm de lugares onde ficar não é uma opção. E encontrou algo que a cidade lhe ofereceu de uma maneira que nenhum outro lugar no Brasil podia fazer naquele momento. Um palco, um microfone, um sistema de rádio e televisão que estava buscando rostos novos, vozes novas, energia nova. Roberto Carlos tinha tudo isso, e usou. Usou com uma disciplina e uma inteligência estratégica que muitos de seus contemporâneos não tiveram. A Jovem Guarda foi seu trampolim. Mas não foi só sorte, foi cálculo. Foi entender que a imagem importa tanto quanto o talento, que o público vê é o que o público acredita. E que proteger essa imagem é, na lógica do entretenimento de massas, uma necessidade de sobrevivência. Essa mentalidade o levou ao topo. E essa mesma mentalidade, segundo a lógica sombria dessa história, é a que pode explicar 35 anos de silêncio sobre um filho. Houve amor entre Roberto Carlos e Maria Lucila Torres? Os que conhecem a história de perto dizem que sim, que não foi um encontro trivial, que houve algo real. Mas amor e cálculo de imagem nem sempre caminham na mesma direção. E quando se encontram numa encruzilhada, na lógica de um homem que construiu tudo sobre o controle de sua narrativa, ganha o cálculo. Maria Lucila Torres ficou grávida. E a partir desse momento, as versões se bifurcam. O que se sabe é que ela teve Rafael. O que se sabe é que Roberto Carlos não o reconheceu. O que não se sabe, o que nunca foi explicado com clareza em nenhuma declaração pública, é se houve um acordo, se houve um pagamento, se houve uma conversa onde se decidiu em que termos aquela criança ia existir no mundo. Há versões que apontam que sim. Há que houve algum tipo de arranjo econômico informal durante anos, que Rafael não viveu na miséria, que houve suporte, mas que esse suporte nunca veio com sobrenome. Essas versões não estão confirmadas com documentos públicos, mas também não foram desmentidas com clareza. E nesse espaço entre a versão não confirmada e a negação inexistente é onde vivem as perguntas mais incômodas. Rafael Torres cresceu sabendo. Isso é o que mais pesa nessa história quando você a analisa por dentro. Ou não era um segredo para ele. Era o segredo mais grande e mais transparente do mundo. Sabia quem era o seu pai. Sua mãe sabia. As pessoas próximas à sua família sabiam. Mas o mundo, o sistema legal, o registro civil, dizia outra coisa. Crescer com essa brecha entre o que você sabe que é e o que o mundo diz que você é, tem um custo psicológico que especialistas em identidade e trauma documentaram em décadas de pesquisa. Não é abstrato. É concreto. É a diferença entre existir completamente e existir pela metade. E Rafael viveu isso por 35 anos. Foi dito, embora não esteja confirmado com detalhes em fontes verificáveis, que houve momentos em que Rafael tentou, de diferentes maneiras, que sua situação fosse reconhecida, que não foi passivo diante dessa realidade, que tomou decisões, e que, em algum ponto, o caminho legal se tornou a única opção que lhe restava,
quando as vias informais não funcionaram. Quando finalmente o reconhecimento chegou, naquele dezembro de 2002, Rafael tinha 35 anos. Não era uma criança que precisava de um pai para crescer. Era um adulto que precisava de uma verdade reconhecida publicamente. E a diferença entre essas duas coisas é enorme. Não estava buscando paternidade tardia. Estava buscando que o mundo visse o que ele já sabia. E obteve. A um custo que ninguém esperava. Ou talvez que alguém calculou que chegaria. 2 dias. A 48 horas. Essa é a margem entre o reconhecimento e a morte de Maria Lucila Torres. Pensa nisso com toda a sua frieza. Uma mulher que passou décadas esperando que o pai do seu filho dissesse em voz alta o que já era verdade em privado. Uma mulher doente de câncer. Uma mulher que sabe que o tempo está acabando. E 2 dias depois que essa espera termina, depois que a verdade fica registrada legalmente, ela morre. Tem quem interprete isso como uma espécie de fechamento, como se ela tivesse esperado esse momento para poder partir. Essa leitura é poética e reconfortante, mas tem outra leitura que é mais sombria e que também circula. O quanto ela estava por dentro do processo legal que terminou naquele reconhecimento. Foi parte de uma negociação final na qual alguém do seu lado pressionou para que o documento fosse assinado antes que ela morresse? Ou foi o reconhecimento algo que chegou de forma tão abrupta que ela nem teve tempo de processá-lo completamente antes de que seu corpo cedesse? Essas perguntas não têm resposta oficial. Roberto Carlos não as respondeu. Rafael falou muito pouco em público sobre os detalhes desse período. E o silêncio que rodeia essa cronologia específica, essas 48 horas, é o silêncio mais denso de toda a história. O que sim está documentado na mídia brasileira da época é que o reconhecimento virou notícia. Que a morte de Maria Lucila Torres, poucas horas depois, também virou notícia. E que a combinação dos dois eventos gerou uma conversa pública no Brasil que Roberto Carlos não conseguiu controlar completamente. Foi um dos poucos momentos em que o sistema de proteção de imagem que o cercou por décadas mostrou uma fissura. Não um desmoronamento. Uma fissura. Mas foi suficiente para que a história saísse e ficasse. Jornalistas que cobriram o caso naquele período apontaram a estranheza da cronologia. Não em termos de acusação, em termos de pergunta. A mesma pergunta que qualquer pessoa com acesso aos fatos faria. Por que aquele momento exato? Por que depois de décadas de silêncio, a assinatura cai nesse ponto preciso, onde já não há tempo para mais nada? Isso não é fofoca, é poder. Porque se o reconhecimento tivesse chegado 1 ano antes, Maria Lucila Torres teria podido ver o seu filho com o sobrenome do pai, enquanto ainda tinha tempo. Teria podido falar, teria podido contar a sua versão, teria podido existir nessa história, não como vítima silenciosa, mas como protagonista. E em vez disso, chegou 2 dias antes da sua morte. O que significa que ela nunca teve voz pública em tudo isso. Nunca falou com a mídia. Nunca deu uma entrevista. Nunca contou o que aconteceu nos anos 60 naquele romance que mudou sua vida para sempre. Isso foi acidental? Ou foi uma consequência do mesmo mecanismo que a havia silenciado por décadas? Não sabemos. E isso por si só é uma resposta. Os rumores que cercam essa história no Brasil são múltiplos e precisam ser separados com cuidado. Nem todos têm o mesmo peso, nem todos têm a mesma base, mas todos existem. E o silêncio oficial que os rodeia é o que mais os alimenta. O primeiro, e o mais difundido, é que Roberto Carlos sabia desde o início que Rafael era seu filho, e escolheu ativamente não o reconhecer por razões de imagem. Não como resultado de uma dúvida genuína sobre a paternidade, mas como uma decisão estratégica. Esse rumor circulou por anos na mídia de entretenimento brasileira e em conversas de pessoas próximas ao círculo de Maria Lucila Torres. Não há confirmação oficial. Roberto Carlos não deu uma declaração pública que o confirme, nem que o negue com a clareza que o caso exigiria. O segundo rumor, relacionado ao primeiro, sugere que houve acordos econômicos informais ao longo dos anos entre o entorno de Roberto Carlos e Maria Lucila Torres. Que o silêncio dela não foi simplesmente resignação, mas também o resultado de negociações, onde houve algo em troca. Isso também não está confirmado publicamente.
mas foi mencionado em diferentes contextos jornalísticos de maneira suficientemente consistente para que não seja só ruído. O terceiro é mais específico e mais sombrio, que o reconhecimento de 2002 foi resultado de um processo legal iniciado por Rafael, que em algum ponto se tornou uma ação formal de reconhecimento de paternidade, e que a assinatura não foi voluntária no sentido pleno da palavra, mas o resultado de uma resolução legal iminente. Nesse cenário, Roberto Carlos teria assinado, não porque quisesse, mas porque não lhe restava outra opção. Essa versão também não está confirmada com documentos públicos, mas jornalistas que cobriram o caso insinuaram que a história do reconhecimento voluntário não era completamente a que os comunicados sugeriam. O quarto rumor é o que mais circula nas redes sociais brasileiras há anos e o que mais incomoda o entorno do cantor, que a equipe de Roberto Carlos sabia do estado de saúde terminal de Maria Lucila Torres com antecedência suficiente para que o timing do reconhecimento não fosse acidental. Que alguém calculou que assinar quando ela estava nas últimas horas garantia que não houvesse tempo para ela dar sua versão publicamente. E esse é o rumor mais grave e o que menos evidência pública tem. É apresentado aqui como o que é, uma versão que circula, não uma verdade estabelecida, mas a sua simples existência diz algo sobre o nível de desconfiança que a cronologia dos fatos gera. O quinto é sobre o próprio Rafael, sobre sua vida depois do reconhecimento, sobre se a relação entre pai e filho realmente se construiu ou se o documento legal foi o único ponto de contato real entre os dois. Nos anos que se seguiram ao reconhecimento, Rafael deu pouquíssimas declarações públicas. Manteve um perfil baixo extraordinário para ser filho de quem é. Não escreveu um livro, não deu grandes entrevistas, não contou a sua história com o detalhe que poderia. E isso também é um silêncio que gera perguntas. Ele escolheu essa descrição voluntariamente? Ou há algo mais nesse silêncio? E o silêncio é o que mais alimenta tudo. Depois do reconhecimento e da morte de Maria Lucila Torres, Roberto Carlos continuou. É o que o sistema faz. Continua. Os especiais da Globo continuaram. As turnês continuaram. Os discos continuaram. A imagem de homem romântico, de voz do amor latino-americano, continuou intacta na superfície. Mas algo mudou. Algo na conversa pública sobre Roberto Carlos no Brasil mudou depois de 2002. A fissura era pequena, mas estava lá. E as pessoas que sabiam a história a enxergavam. Não nas manchetes, no espaço entre as manchetes. O que também continuou é a vida de Roberto Carlos com suas próprias tragédias. Porque esse homem não teve uma vida sem perdas. Perdeu filhos, perdeu esposas, enfrentou diagnósticos de saúde próprios que em algum momento viraram notícia. E toda vez que uma nova perda ou crise o coloca sob os holofotes, o caso de Rafael e Maria Lucila volta. Volta nos comentários. Volta nos artigos de contexto. Volta porque nunca foi fechado. Porque as perguntas centrais nunca foram respondidas. E aqui é onde tudo muda de novo. Porque tem algo na história de Roberto Carlos que transcende o pessoal e entra no território do que podemos chamar de sistema de impunidade reputacional. Não de crime. De impunidade reputacional, que é quando alguém tem poder suficiente, conexões suficientes, valor econômico suficiente para um sistema midiático, para poder fazer coisas que a qualquer outra pessoa custariam à imagem pública e não lhe custam nada, ou custam muito pouco, comparado com o que custaram aos que não tiveram esse poder. Quantas Marias Lucilas existem nas histórias dos grandes ídolos do entretenimento latino-americano? Quantas mulheres que tiveram um filho com alguém famoso e viveram décadas no silêncio porque o sistema deixou claro que não havia espaço para a sua versão? Nós não estamos falando de Roberto Carlos especificamente agora. Estamos falando do padrão, do mecanismo, de como funciona a maquinaria quando o dinheiro e a fama andam juntos e precisam ser protegidos. Isso não é uma hipótese. Está documentado em casos similares no Brasil, no México, na Argentina, nos Estados Unidos, em qualquer indústria do entretenimento suficientemente grande para ter o poder de controlar suas próprias narrativas. Voltamos à cronologia. Porque há um elemento que ainda não analisamos em detalhe, e que quando você o coloca no centro da história, muda a temperatura de tudo.
O câncer de mama de Maria Lucila Torres não foi uma doença de semanas. Os diagnósticos de câncer de mama em estágios avançados têm um processo, têm tratamentos, têm momentos de esperança e momentos de colapso, tem um período onde a pessoa e seu entorno sabem que o tempo está acabando. Esse período pode durar meses, pode durar anos. O que significa que em algum ponto, antes de dezembro de 2002, alguém no entorno de Maria Lucila Torres sabia que ela estava em fase terminal, que não lhe restava muito. Esse conhecimento chegou ao entorno de Roberto Carlos? Não sabemos com certeza, mas é uma pergunta que a lógica da situação obriga a fazer. E se chegou, a pergunta que se segue é ainda mais incômoda. O que fizeram com essa informação? Porque há dois cenários possíveis. No primeiro, alguém do entorno de Roberto Carlos, ao saber do estado terminal de Maria Lucila, decidiu que era o momento de resolver a situação antes que ela morresse, por razões que poderiam ser legais, morais ou ambas. E o documento foi assinado. No segundo cenário, que é o que os rumores mais sombrios colocam, alguém calculou que esperar pelo último momento garantia que o reconhecimento chegasse sem consequências narrativas, sem entrevistas dela, sem declarações, sem a sua versão. E com o documento assinado, mas a voz principal da história silenciada para sempre. Repetimos, esses são cenários, não fatos confirmados, mas são cenários que a cronologia torna legítimo levantar. O que sim sabemos é que Maria Lucila Torres morreu sem ter dado uma única declaração pública sobre a sua história com Roberto Carlos, sobre o romance, sobre a gravidez, sobre os anos de silêncio, sobre o que aconteceu nessas décadas, sobre como viveu com esse segredo. Sobre o que sentiu quando finalmente o reconhecimento chegou. Tudo isso foi com ela. E o único que poderia preencher esses espaços, Rafael, escolheu não fazê-lo publicamente, pelo menos não com o detalhe que seria necessário para completar a história. Isso deixa um buraco negro no centro desse dossiê. E os buracos negros nas histórias de poder não são acidentes. Quase nunca são acidentes. Roberto Carlos falou sobre perdas ao longo de sua carreira. Mencionou filhos que perdeu. Deu declarações em diferentes momentos que demonstram que é capaz de falar sobre sua vida privada quando escolhe fazê-lo. O que não fez foi falar de Rafael com o nível de detalhe e honestidade que o caso exigiria. Houve menções, houve referências indiretas, mas o relato completo, a explicação de por que 35 anos, o reconhecimento do que isso significou para Rafael e para Maria Lucila, essa conversa não aconteceu publicamente. E isso em si mesmo é uma postura. Porque quando alguém com esse nível de acesso a microfones e câmeras escolhe não dizer algo, isso não é silêncio passivo. É uma decisão ativa. É uma manutenção deliberada do espaço onde a narrativa pode existir sem ser questionada em sua versão mais incômoda. Há jornalistas brasileiros que, em diferentes momentos, tentaram levar esse tema a uma conversa mais profunda com o entorno do cantor. Segundo versões que circularam no ambiente do jornalismo de entretenimento do Brasil, essas conversas não prosperaram. Não porque alguém tenha ameaçado ninguém, mas porque o acesso, essa moeda mais valiosa do jornalismo de fofoca, se torna condicional quando você toca em certos temas. O fascinante e o perturbador é que Roberto Carlos é também uma pessoa que gerou conversas genuínas sobre amor, sobre família, sobre valores. Suas músicas falam disso. Seus especiais na Globo, assistidos por dezenas de milhões de pessoas, têm momentos de reflexão pessoal onde ele parece se abrir. Essa contradição entre o homem que canta sobre amor e família para o mundo inteiro e o homem que manteve um filho sem sobrenome por 35 anos, é o coração sombrio do que estamos vendo hoje. Não é hipocrisia simples, é algo mais complexo. É o que acontece quando uma pessoa constrói sua identidade pública sobre valores que em sua vida privada nem sempre pôde ou quis sustentar. E quando essa brecha fica exposta, o dano não é só para a imagem, é para todos os que viveram do lado errado dessa brecha. Rafael Torres está vivo. Tem sobrenome agora. Tem reconhecimento legal. Mas não tem a sua mãe. Não teve 35 anos com o sobrenome do pai. E ninguém pode devolver essas coisas para ele. O documento chegou. Mas chegou no último momento possível. E esse último momento tem um nome. Chama-se tarde demais. O que resta depois de tudo isso?
O que sobra para Rafael? O que sobra para a história de Maria Lucila Torres? E o que sobra para a narrativa pública de Roberto Carlos quando você olha a história completa, sem o filtro dos especiais de televisão e dos discos de ouro? O que resta, em primeiro lugar, é uma pergunta que o tempo não vai responder. Houve arrependimento real? Não o arrependimento que se declara em público porque a situação exige. O arrependimento real. O que te acorda às 3 da manhã e te coloca frente a frente com o que você fez e o que não fez. Esse não é visível. Esse não tem câmera. E por isso nunca vamos saber se existiu. O que sim resta, e isso é verificável, é o legado dividido. Roberto Carlos é, sem nenhuma dúvida, um dos artistas mais importantes da história da música latino-americana. Suas cifras de vendas, sua longevidade, seu impacto cultural são reais e indiscutíveis. Mas sua história pessoal, quando você a olha completa, tem camadas que o catálogo musical não tampa. Tem decisões, tem silêncios, tem um filho que passou 35 anos sem sobrenome e uma mulher que morreu 2 dias depois que esse sobrenome finalmente chegou. Essas duas realidades coexistem. E o desconforto de que coexistam é exatamente o que o sistema preferiria que você não sentisse. Isso não é fofoca, é poder. Porque quando um homem tem poder suficiente para que a sua história seja sempre contada da sua perspectiva, da sua imagem, da sua narrativa preferida, as outras histórias, as das pessoas que estiveram na periferia de sua vida e que não tiveram esse poder, ficam nas margens. E as margens são onde morrem as versões incômodas, onde se apagam as perguntas sem resposta, onde o tempo faz o trabalho que a gestão de imagem não conseguiu terminar. O caso de Rafael e Maria Lucila Torres é, nesse sentido, um estudo de caso sobre como funciona o poder na indústria do entretenimento latino-americano. Não o único, não o pior, mas sim um dos mais claros em sua mecânica, em sua cronologia, no que diz sobre quem tem voz e quem não a tem. O que Roberto Carlos fez com o reconhecimento depois de 2002? Construiu uma relação real com Rafael? O integrou à sua vida? O apresentou publicamente? Ou falou dele nos anos seguintes com o orgulho com que um pai fala de um filho? As respostas a essas perguntas são difusas. Os registros públicos são limitados. O que se sabe é que Rafael não é uma figura central na narrativa pública de Roberto Carlos nos anos posteriores ao reconhecimento. Não há imagens públicas deles juntos que tenham gerado impacto. Não há declarações carregadas de emoção. E não há o tipo de relato de reconciliação tardia que se esperaria se o reconhecimento tivesse sido genuinamente o início de algo e não simplesmente o fechamento legal de algo que já não podia continuar sem ser fechado. Isso é um detalhe que não fecha. E quando um detalhe não fecha numa história desse tamanho, a pergunta correta não é por quê. A pergunta correta é: para quê? Para que serve um reconhecimento que não vem acompanhado de uma presença real? Para que serve colocar um sobrenome num papel se o homem que dá esse sobrenome não constrói nada depois de dá-lo? É suficiente o documento legal para reparar 35 anos de ausência? A resposta curta é não. Nunca é. O documento legal é o piso mínimo, não o teto. E parece, segundo o pouco que foi dito publicamente sobre a relação posterior entre Roberto Carlos e Rafael, que o piso mínimo é onde a história terminou. E isso, onde depois de tudo o que Maria Lucila Torres esperou por décadas, depois dos 35 anos de Rafael sem sobrenome, depois das 48 horas entre o reconhecimento e a morte, é talvez o elemento mais sombrio de todos. Que nem mesmo o reconhecimento foi o início de algo real. Que foi só o fechamento legal de uma história que o sistema já não conseguia mais conter. O silêncio de Rafael é, nesse sentido, eloquente. Ele não explorou sua história. Não escreveu o livro. Não deu as entrevistas. Poderia. Tem material. Tem uma história que o mundo queria ouvir desde o momento em que se tornou pública, e não o fez. Ou se o fez, não chegou com o impacto que poderia ter. E tem que se perguntar se esse silêncio também faz parte de um acordo, de uma negociação informal onde a discrição tem um preço, onde existir legalmente como filho de Roberto Carlos pode vir com a condição implícita de não contar demais. Não sabemos. Mas também não podemos descartar. No fim desse dossiê,
Quando você junta todos os elementos, o que você tem não é a história de um homem mau. O que você tem é a história de um sistema que permite que pessoas com poder suficiente construam sua narrativa em torno das versões que lhes convém, à custa dos que não têm esse poder. Roberto Carlos não é o único artista que protegeu sua imagem às expensas de alguém. Are não é o único homem poderoso que demorou a reconhecer uma responsabilidade. Não é o único caso onde o sistema midiático funcionou como escudo em vez de espelho. Mas o seu caso tem um elemento que o torna particularmente impossível de ignorar: o timing. Esse timing específico que coloca o reconhecimento a 48 horas da morte da mãe do filho reconhecido. Essa coincidência, que pode ser exatamente isso, uma coincidência, mas ou pode ser o rastro mais claro de como funciona o cálculo quando há muito em jogo e o tempo está acabando. E a história de Maria Lucila Torres merece ser contada. Não como personagem da história de Roberto Carlos, como protagonista da dela própria. Uma mulher que teve um romance com um homem jovem, que teve um filho, que criou esse filho sozinha, pelo menos sem o reconhecimento público do pai, que viveu décadas com um segredo que o mundo não deveria ter precisado guardar. A que adoeceu, que passou seus últimos anos esperando que seu filho tivesse o que lhe era de direito, e que morreu 2 dias depois que isso chegou. Essa história não é a história de alguém que perdeu. É a história de alguém que esperou tempo demais por algo que deveria ter chegado muito antes, e o sistema, em seu funcionamento normal e silencioso, se encarregou de demorar o suficiente para que, quando chegasse, já não houvesse tempo para mais nada. Isso não é fofoca, é poder. E o poder tem consequências que não desaparecem quando a assinatura chega, que não se apagam com um documento legal, que vivem nas pessoas que estiveram do lado errado da equação por tempo demais. O que vem agora são 2 pontos em aberto que esse dossiê deixa e que num próximo vídeo vamos explorar com o mesmo nível de detalhe. O primeiro, a história dos outros filhos de Roberto Carlos e as perdas que ele viveu em sua vida pessoal, e que, quando colocadas ao lado da história de Rafael, formam um padrão sobre como esse homem lidou com a paternidade ao longo de sua vida. O segundo, o mecanismo específico de proteção de imagem que a Globo e o sistema midiático brasileiro aplicaram historicamente com suas figuras mais valiosas, e os casos onde esse mecanismo falhou ou foi ultrapassado. Esses 2 temas têm material, têm nomes, têm cronologias, e vamos abri-los com o mesmo rigor com que abrimos esse. Se você chegou até aqui, é porque isso te importa. Não como fofoca, como pergunta real sobre como funciona o poder quando ninguém está olhando diretamente. E se isso ressoa em você, você já sabe o que fazer. O botão de inscrição está lá. O sininho também. Porque o que vem é ainda mais profundo. A história de Maria Lucila Torres deveria ter tido outro final. A história de Rafael deveria ter começado 35 anos antes. E as 48 horas entre o reconhecimento e a morte deveriam ter uma resposta oficial que nunca chegou. O dossiê continua aberto.